Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Zara, de Redação, e agora a gente vai começar a aula 2, ainda sobre a redação do Enem. Algumas dicas no começo dessa aula que podem ser valiosas para você. Tudo que falar na aula de hoje, tudo que eu vou falar, está muito relacionado com o que a gente viu na aula anterior. Como vocês vão ver isso, digamos assim, com um certo espaço aí, né, com um certo tempo, talvez seja pertinente anotações da aula passada, para ver de que forma a aula de hoje dialoga com a aula passada, de que forma o texto que a gente vai analisar hoje se encaixa naquela estrutura que a gente viu na semana passada. Tão importante quanto lembrar daquela estrutura é você ter em mãos o material da aula de hoje. Eu vou passar rapidinho só para você ter uma dimensão. Se eu ficar analisando tudo aqui, a letrinha é muito pequenininha para você enxergar daí. Então, baixa o arquivo que acompanha a aula 2, a aula sobre análise do Enem e análise de um texto nota 1000. Baixe esse arquivo, tenha ele sempre em mãos e por mais que você queira olhar para mim, para o meu filhote, mas presta atenção no texto. A gente vai analisar várias coisas, vai entender de várias formas diferentes. Sabe uma vantagem de aulas virtuais? Eu disponibilizei o arquivo para vocês todo coloridinho, ou seja, tudo que eu falar vai estar aí coloridinho para você enxergar e entender do que eu estou falando, de qual competência eu estou falando, enfim. Então lembra, volta um pouquinho para a semana passada, para lembrar daquela e principalmente tenha em mãos a redação, o material da aula de redação de hoje, para você poder acompanhar tudo que eu vou dizer aqui. Beleza? Podemos começar? Então bora! Você sabe muito bem o que é isso aqui. Você fez a prova do Enem do ano passado. Deve ter feito como treineiro, fez para valer, não sei. Mas quando você chegou na prova do Enem do ano passado, você correu para o meio da prova para achar o tema da redação, bateu o olho, não na coletânea. A primeira coisa que a gente procura no tema da redação é a frase temática. E encontrou democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você deve ter se perguntado, ué, o texto fala sobre cinema, eu vou ter que fazer uma redação sobre cinema? Não cabe a gente aqui analisar se o tema foi legal, não foi legal, se facilitou a sua vida, se não facilitou a sua vida, porque quer saber? O Enem sempre me dá todas as ferramentas de que eu preciso para fazer a minha redação. Estabelece uma coletânea que me ajuda a pensar esse tema. Então, mesmo que eu não saiba muito sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, ao ler esses textos eu vou compreender. Lembra, a estrutura da prova, a estrutura da redação vai me ajudar muito a organizar minhas ideias. Eu devo focar bastante a minha redação na estrutura. Vamos ver de que forma essa coletânea, esse conjunto de textos, me ajuda a entender o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou contar uma coisa para vocês. O Enem tem os alunos que fazem algumas redações de Enem, eles carregam consigo alguns vícios para combater a intolerância religiosa no Brasil, para combater a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, para combater a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E ano passado, alguns alunos encaixaram para combater a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vocês lembram que eu falei que a gente precisa problematizar as coisas? Eu preciso de problema no Enem. E eu preciso de problema por quê? Porque é a prova que exige que eu aponte solução para esses problemas, as propostas de intervenção. Então, os alunos, nesse vício, não pararam para entender que democratizar o acesso ao cinema no Brasil é uma coisa muito legal. Eu não tenho que combater isso. Na verdade, eu preciso combater a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu tenho que combater as dificuldades para democratizar o acesso ao cinema. Então, pensa nisso. Vou pegar um tema de redação, seja o tema que a gente deixa para vocês treinarem, seja o tema que você vai fazer no Enem esse ano, seja um tema de simulado, para o tema e olha, isso é problema ou eu preciso problematizar? Democratização do acesso ao cinema, poxa vida, tornar o acesso ao cinema mais democrático, ou seja, para todo o povo, lembra prefixo demo, povo, isso é bom. Então eu preciso pensar, o cinema no Brasil, ele é democratizado?
Não. Por que não? Talvez ao pensar por que não, eu chegue a duas causas, eu chegue a dois problemas. Ou não é por causa disso que leva a uma determinada consequência. Eu consigo pensar em várias relações simplesmente ao ler a coletânea. Pensar em relações de causa e consequência, ou achar duas causas para isso, enfim. Você pega a frase temática, entende. Isso é uma coisa que eu preciso resolver, combater? Ou que eu preciso combater as dificuldades que me impedem de chegar nisso? Lembrem que é importantíssimo pensar na problematização, caso seja uma coisa positiva. Beleza? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lembra, na estrutura da semana passada, a gente vai ter que encaixar certas palavras-chave do tema. Então, eu vou precisar encaixar a palavra democratização, eu vou precisar encaixar acesso ao cinema, cinema, eu vou precisar encaixar Brasil. Brasil agora faz parte da frase temática sobre a realidade brasileira, beleza? Leitura de coletânea é tão importante quanto a frase temática, para entender o que o Enem quer, para eu conseguir pontos para mostrar a compreensão do tema. Lembrando que isso está lá na competência 2, beleza? Vamos para o texto 1. Primeira coisa que a gente olha num texto é a referência bibliográfica. Por quê? Essa referência bibliográfica, ela me ajuda a entender aquilo, em que contexto, em que ano. Aqui eu tenho um texto chamado O que é cinema, dentro de um livro, O que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema, do Clovis Rossi. E vejam, o que é cinema é a definição. Na aula passada, bem en passant, eu te disse que a gente pode começar definindo algumas coisas. Eu posso começar com a definição de palavra-chave. Vamos ver sobre o que é esse texto. O que é cinema, chave do tema. No dia da primeira exibição pública de cinema, e lembra que você não tem que olhar para mim, olha para o texto que está aí do teu lado. No dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho, o Lumière queria adquirir e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir movimento e só poderia servir para pesquisa. Ou seja, nem mesmo quem criou imaginava o potencial do cinema. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, o criador achava que seria apenas uma novidade de vida breve, que logo cansaria. Lumière enganou-se. Essa estranha máquina de austeros virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante quase já um século. Ou seja, como que isso aconteceu? Como que o cinema ganhou essa força de permanecer por quase um século contando histórias para enormes plateias? Vamos pensar. O tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Será que no Brasil essas plateias são tão grandes assim? Enormes plateias, inclusive no Brasil? Bom, vamos pensar numa ideia de coletividade. Foi feito para contar histórias para grandes, uma quantidade grande de pessoas. E lembrando que contar história não é necessariamente só entretenimento, não é necessariamente só ficção. A gente sabe que o cinema foi uma ferramenta importantíssima, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, para mostrar uma visão que o nazismo queria passar. Então, veja, o cinema se tornou uma máquina de contar histórias para enormes plateias durante já quase um século. É interessante, tem poder, o cinema, ele tem poder, o poder de contar história para muita gente. Texto 2, referência bibliográfica, o filme e a representação do real. Mas a palavra representação me leva para a ideia de representatividade. Será que as pessoas se sentem representadas nos personagens do cinema? Porque, veja,
Eu preciso contar a história para enormes plateias. Se a plateia se identifica, se ela se sente representada, aquilo possibilita uma ressignificação toda muito legal. Agora, será que todo mundo é representado? Vamos ver o texto 2, bem curtinho. Edgar Morin define o cinema. Segundo o texto que me apresenta uma definição, como uma máquina, igual máquina, que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação. Ou seja, o cinema ele tem esse potencial de transpor, de fazer com que o indivíduo se sinta representado, se sinta parte daquilo. Os 2 primeiros textos falando então sobre essa ideia da força do cinema, inclusive para representar quem está assistindo. Confessa para mim que foi no texto 3 que você começou a respirar um pouco mais aliviado. Para os alunos que já estavam acostumados a fazer algum... O negócio estava num âmbito bastante abstrato. O que é cinema? O cinema como máquina de encantar pessoas, contar histórias para pessoas. Eu preciso de um número, eu preciso de alguma coisa que me ajude. E aqui, nesses 2 textos, o Enem voltou a ter cara de Enem. O Enem voltou a falar assim, tá, isso aqui você vai usar no texto. E usa mesmo. Aqui a gente tem um gráfico divulgado na revista no site Meio e Mensagem, que mostra de uma forma geral, você vai olhar, que, cara, os brasileiros adoram filmes. A gente adora filme. Só que pouquíssima parte da população frequenta o cinema. Então, repara, uma galera assiste aos filmes na TV. Só que é desproporcional a quantidade da galera que gosta de filme, mas não vai ao cinema. E aí a gente começa a se perguntar, mas se a galera gosta e não vai, por que não vai? Por que é difícil ir ao cinema? A galera gosta de filme. Essas causas, essa discrepância de informação do brasileiro gostar de cinema, mas não ir, a gente encontra aqui nesse texto as respostas. Referência bibliográfica, Cinema Perto de Você, Ancine. Olha só, um órgão nacional de cinema, Agência Nacional de Cinema. O que a Ancine está falando sobre o cinema perto de você? Democratização do acesso ao cinema, cinema perto de você. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso. Vocês vão entender o que eu quero com essa história de parque exibidor, de onde a gente vai usar isso. Vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Ou seja, no passado, o Brasil já teve um cinema muito mais democratizado do que ele é hoje. Do que quando eu tenho passado, eu posso lá na introdução fazer a ponte de passado para o presente. Se no passado o cinema era muito mais democratizado, entretanto hoje ele já não é tanto. Desde então o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, uma das causas para esse cenário mudar. Urbanização acelerada é uma causa. Cidades, a urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, outra causa. Baixa capitalização das empresas exibidoras. Mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Cara, as causas para essa discrepância aqui estão aqui. Eu posso escolher 2 delas para trabalhar no meu texto, ou eu posso pensar uma relação de causa e consequência. Em 1997, chegamos a um pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, levando em consideração que shopping center é um ambiente de consumo, ou seja, a gente vai atrelar o cinema a uma história de consumo, duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém,
Perdão, eu pulei uma parte, mas é que a letra está bem pequenininha até para mim. Acompanha aí, não acompanha aqui. Com a exibição dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. Os shoppings, digamos assim, facilitaram. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º na relação de habitantes por sala. A gente está muito para trás, muito para trás. Ocorreu de forma concentrada. Problema. O que eu faço com problema na redação do Enem? Eu resolvo. Então, a concentração, repara, é o contrário de um aspecto positivo de um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Com essa história dos shopping centers, o negócio ficou concentrado. Ficou concentrado e foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Olha a urbanização lá. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema. E se a população, grande parte da população está excluída do universo do cinema, ela não se sente representada, ela não se vê, ela não transcende, como pressupunha o texto 2 lá. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema, ou seja, não é democratizado, ou continuam o norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Galera, o Enem está dando a letra para as minhas propostas de intervenção. Se eu leio bem a coletânea, eu entendo que eu preciso resolver a questão do cinema estar centralizado nos grandes centros urbanos. Então, a minha proposta de intervenção tem que vir para mostrar uma descentralização. E, cara, centros urbanos tem uma galera que não tem acesso. A galera da periferia, por exemplo, ou a galera do interior. Eu preciso entender como que eu faço para essa galera ter acesso ao cinema. Se o cinema permite um negócio tão legal, como sugere o texto 2, o que eu posso fazer para, digamos assim, potencializar isso? Quando a gente lê essa coletânea, a gente entende que o Enem deu as ferramentas que a gente precisava. Pensar em problemas, causas desses problemas e até mesmo indícios de solução desses problemas. Então, lembrem-se, uma leitura cuidadosa da coletânea do Enem pode facilitar muito a minha vida na hora de organizar o meu texto. Problema, problema, solução dos problemas. Tudo bem? Mesmo? A parte que vem agora é uma parte muito mais sensacional. Por quê? No ano passado, a gente teve 2 redações das 53, nota 1000, daqui do Poliedro. E eu tenho muito orgulho de dizer que uma dessas redações é de um aluno meu chamado Gabriel Merli, que foi da turma média e que fez um texto incrível. Assim que saiu o espelho da redação, e lembra disso, você tem acesso à redação que você entregou no Enem no ano passado. Você tem acesso ao espelho da sua redação. Pega esse espelho e tenta ver o que você errou. Divulga as redações, as notas das redações por cada uma das competências. Por que você tirou 120 numa competência? O que você conseguiu fazer para atingir 200 pontos em outra competência? Então, se você tem aí um sistema de plantão, de atendimento de redação, poxa vida, esse espelho pode ser muito valioso para a gente entender o que você fez no Enem. Prova complicadíssima, questões com enunciados gigantescos, um tempo curto para a redação. Veja, onde você acertou, o que você conseguiu fazer para tirar essa nota? O Gabriel Merli conseguiu tirar 1000. Eu fico mais feliz quando um aluno tira 1000 do que quando eu, por exemplo, do que se eu tirasse o 1000. E é com muito orgulho que eu vou analisar com vocês daqui a pouquinho a redação dele. E aí eu vou mostrar para vocês a estrutura da aula passada dentro de uma redação nota 1000, aplicada a uma redação nota 1000. Mas antes de passar para essa parte, que é a minha favorita, de analisar um texto de aluno, gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Quando esse tema de redação surgiu, obviamente a mídia fica bastante enlouquecida para falar sobre os temas de redação. Alguns alunos falaram assim: Fer, mas o Enem pediu um tema sobre cinema num ano em que justamente o cinema teve bastante corte de gastos. Eu posso criticar o governo para falar sobre o corte? Pode.
Você pode fazer isso. O próprio governo se pronunciou no ano passado dizendo que não prejudicaria ninguém por conta disso. Não é uma questão, não é um problema. Mas sabem por que o governo pediu esse tema de redação? Porque saiu uma medida, saiu uma resolução, que indicava que alguns filmes nacionais deveriam ser exibidos em sessões direcionadas a pessoas com algum tipo de deficiência. Então, sessões específicas com facilidades para cegos, ou para surdos, ou para uma galera autista. Muito legal a iniciativa do governo. Eu entendo que eles tenham pedido democratização do acesso ao cinema justamente para atingir essa galera. Mas eu pergunto para vocês, se era isso que a prova queria, que a gente falasse do acesso ao cinema democratizado, inclusive para as pessoas com algum tipo de deficiência, essa coletânea foi pertinente? A gente sabe, a leitura dessa coletânea me impede um pouco de chegar a esse ponto da democratização do acesso ao cinema, inclusive para as pessoas com algum tipo de deficiência. Esse texto, principalmente, leva para a ideia da geografia do cinema com causas econômicas, com causas, digamos assim, então, se a ideia do governo, se o fato motivador, por que esse tema foi pedido agora, foi ensejado por uma decisão do governo, essa coletânea não permitiu que os alunos sacassem isso de uma forma tão clara. Fer, se eu não falei disso, eu fui mal? Claro que não. Você estabelece no seu texto a sua tese sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ou a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o seu posicionamento? Qual o caminho que você vai seguir para justificar por que é democratizado? Ok? Então, vamos pensar direitinho que a ideia do governo talvez fosse... Não é corona, prometo, eu só engasguei. Desculpa. A ideia do governo talvez fosse falar sobre essa democratização? Não necessariamente foi contemplada. Beleza? Vamos para a parte legal? Vamos ver de que forma essas ideias se aplicam àquela estrutura? A gente volta daqui a pouquinho.